Você que assistiu o vídeo sobre o que é pecado deve ter se perguntado: o Robson falou de conceito de pecado, mas o que eu quero saber é quais são as práticas pecaminosas. Fique calmo, porque no vídeo de hoje nós falaremos sobre as práticas pecaminosas e faremos isso agora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã. Estamos aqui para continuarmos a série sobre pecado. Então já deixa seu like, já participe deste movimento, escreva nos comentários aí um amém, deixe um glória a Deus nos comentários para dar uma força para o canal, inscreva-se se você não é inscrito, porque no vídeo de hoje vamos falar então quais são as práticas pecaminosas. E é agora que você vai entender a importância de entender o conceito do que é pecado, o conceito então da natureza pecaminosa. Então, sem delongas, vamos responder duas perguntas no vídeo de hoje. A primeira é: se Deus fez o homem bom, por que pecamos? É claro que essa pergunta ela vai dar-nos a base para tudo, porque realmente tudo que Deus fez é bom, porém, quando Adão peca, aquele pecado de Adão, ele corrompe o homem. Segundo Thomas Paul Simons, o pecado ele é uma árvore de dupla raiz, sendo que uma consiste no sim para o eu e a outra consiste no não para Deus. E esta definição teológica, ela vai nos mostrar e nos fazer entender melhor por que é que a nossa natureza é pecaminosa. Porque se tem uma árvore de dupla raiz, essa árvore toda vai dar frutos pecaminosos, sendo então que toda a nossa natureza foi corrompida pelo pecado. Logo, essas práticas pecaminosas, esses frutos pecaminosos, ela advém da nossa natureza. Então, quando a Bíblia apresenta a palavra pecado, principalmente na literatura de Paulo, ela está falando sobre aquele pecado de Adão, o pecado original. Quando falamos em pecados, estamos falando então nesses frutos da nossa natureza pecaminosa. E, entendendo isso, vamos à segunda pergunta do dia. Quais são as práticas pecaminosas condenadas pela Bíblia? Para respondermos então essa pergunta sobre as práticas pecaminosas, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, a Bíblia vai listar aquilo que é pecado em si, e segundo, a Bíblia vai nos ensinar aquilo que torna-se pecado. Então vamos lá. Primeiro, o que é o pecado em si? Qual é essa lista que a Bíblia apresenta? A primeira grande lista que a Bíblia vai nos mostrar sobre aquilo que é pecado, aquilo que Deus condena, são os 10 mandamentos. E nós já falamos aqui no canal sobre os 10 mandamentos. É importante que você veja essa série, acompanhe, e você já vai ver que eu tratei de cada um desses mandamentos de uma forma um pouquinho mais profunda, para que nós possamos começar a entender melhor sobre as práticas pecaminosas. Quando a Bíblia então fala sobre os 10 mandamentos, é interessante notar que ele vai dar o resumo de tudo aquilo que é pecado, mas a Bíblia não para por ali. Romanos capítulo 1, do versículo 23 ao 32, Paulo vai também trazer uma lista sobre pecados. E eu quero ler com você Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21, onde Paulo também vai apresentar uma outra listagem sobre práticas pecaminosas. Então, vamos lá ver o que Paulo está falando. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pois é, meus queridos, nós vemos aí agora uma lista que Paulo está apresentando sobre as obras da carne. No grego, a palavra carne está falando sobre o eu interior. O sentido de carne ali é a nossa natureza pecaminosa. E a natureza pecaminosa nossa, então, vai apresentar estes frutos.
A gente então tem os 10 mandamentos, nós temos lá Romanos, temos também Gálatas, apresentando aquilo que é pecado em si, aquilo que a Bíblia está mostrando assim, olha, eu condeno isso, a feitiçaria, o adultério, a inveja. Nós vemos então listas sobre o que é pecado. Mas, segundo ponto, e este ponto é extremamente importante nós entendermos, aquilo que torna-se pecado. Para isso, abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 14, versículo 22, parte B. Está escrito o seguinte: feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Pois é, meus queridos, tem coisas que nós aprovamos, tem coisas que nós fazemos e que é certo. Sabe, aquelas coisas que a Bíblia ordena nós fazermos e mesmo assim a gente ainda pode pecar fazendo a coisa certa. E como isso pode acontecer? Meus amados irmãos, isso é muito profundo e agora que nós vamos entender então por que a gente precisa entender onde é que o pecado nasce. Imagine que a Bíblia mandou nós orarmos, a Bíblia nos manda que nós evangelizemos, mas eu vou orar, mas no meu interior, o meu intuito ou a minha motivação na oração não é somente de obedecer a palavra de Deus, mas sim mostrar para o próximo que eu oro mais do que ele. Ou mostrar para o meu próximo que eu estou em todas as evangelizações da igreja e ele não. É eu tentar buscar a aprovação do pastor da igreja naquilo que eu faço. Ou pregar e mostrar para as pessoas que eu sou o melhor pregador, ou até mesmo pregar e tentar ganhar vantagem em cima da palavra que eu estou falando. Isso é então pecado. Eu estou pregando e ao mesmo tempo pecando, porque a motivação de eu estar lá não é de exaltar a Deus, mas sim exaltar a mim mesmo. É por isso que foi importante você ter acompanhado a série do começo e visto então que o pecado é aquele sim para o eu, ou seja, eu vou orar, evangelizar, pregar ou até mesmo dar uma esmola, sabe, trazer uma cesta básica para o necessitado, mas a minha motivação é simplesmente me auto-engrandecer. Mostrar para o próximo que ele depende de mim, ou lá no meu interior, eu ter para mim mesmo que eu estou fazendo aquilo para que todos vejam. Esse é o caso de Ananias e Safira, quando eles mentiram para Pedro, falando que eles deram uma parte maior, venderam e deram tudo para o Senhor. Eles queriam se engrandecer para toda a igreja. Um outro exemplo daquilo que a pessoa vai fazer que é bom, mas se torna pecado, é o exemplo que Jesus deu da oferta da viúva. Enquanto está lá o rico, mostrando que está dando aquela aposta, aquilo que sobeja, vem a viúva e dá só um pouquinho, aquela moedinha bem insignificante, mas é tudo que ela tinha, mas ela dá de coração para o Senhor. Ela fez bem, ela ofertou a Deus e foi aprovada pelo Senhor. Porém, aquele que estava dando com arrogância para mostrar que estava dando a oferta, este estava pecando em si. Você vê então que o pecado ele é muito profundo. Não adianta nós simplesmente falarmos que faça isso, faça aquilo, se consagre, vá à igreja, use a roupa tal e você estará em santificação. Meus queridos, qual é a nossa motivação? Não adianta eu simplesmente falar que isso e isso é pecado. O adultério é pecado, a fornicação é pecado, e isso é pecado, e aquilo é pecado, mas a gente precisa entender que pecado não é somente essa lista daquilo que é pecado em si. O pecado também pode ser cometido até mesmo quando nós pensamos que estamos fazendo a coisa certa. Desta forma, nós começamos a entender que, embora a Bíblia está dando lista daquilo que é pecado, embora a Bíblia está falando também que tem coisa que vai se tornar pecado, existem pecados que cometemos nos dias de hoje, existem práticas que nós temos nos dias de hoje e que não estão listadas na Bíblia. E aí você se pergunta,
É pecado tal coisa ou não é? Porque não está escrito na Bíblia. E nós vamos responder isso, mas não agora. Vamos responder a questão sobre os pecados atuais no próximo vídeo. E eu espero você. Fique com Deus, fique na paz do Senhor.